Olá, pessoal. Meu Deus. Tem alguma. Pronto, agora sim. Tava me pedindo alguma coisa aqui, um Instagram. Tudo bem? Como é que vocês estão? A gente tá ameaçando uma tempestade aqui, então se daqui a pouco começar a trovejar, der uma escurecidinha, não se assustem. São Paulo, eu acho que o Brasil todo, né, tá assim, agora são as águas de março fechando o verão, então toda tarde a gente tem chuva, escurece tudo, estremece tudo, depois passa e pelo menos a gente tem uma noite mais fresca, né? Obrigada, Manuel. Manuel já tá me trazendo minha aguinha. E então hoje eu resolvi falar sobre esse assunto porque assim as pessoas sempre falam, principalmente quando a gente está apresentando alguma coisa, a gente está fazendo aulas dessa carteira, vocês já sabem, né? Ontem já foi a primeira aula, já enviei alguns documentos, vou enviar de novo. Então, se você não está participando, vai lá no blog.com barra. Fala para mim de novo, Bruno. blog.tchelili.com.br. Nossa, engastalhei. blog.tchelili.com.br. E lá vai no post da carteira que lá tem um botãozinho para participar do grupo do WhatsApp, que é por onde a gente manda os documentos. Eu enviei um ontem, hoje já enviei também o que fala sobre as medidas da carteira, né? Então, sobre o que a gente já fez ontem, hoje já tem coisa nova de novo. Hoje a gente vai mostrar os bolsos e outras variedades de bolso. E sempre que a gente está apresentando esse tipo de trabalho, as pessoas falam, ai, mas você é tão criativa. E outras pessoas falam também, nossa, você é tão produtiva. E eu falo que eu realmente sou. Eu acho que criatividade, a gente é um dom, sim. Algumas pessoas já vêm com esse dom, ou já vêm com conhecimento que tem esse dom. Outras pessoas precisam de uma certa ajuda, talvez até por não acreditarem em si mesmas. Mas todo mundo tem, e eu costumo dizer que assim, se você tem vontade de fazer, se você gosta, é porque o dom já está aí. A gente só precisa buscar conhecimento, buscar alguém que nos anime, né, a crescer aí avante. E a produtividade é um pouquinho também, as duas coisas, a criatividade e a produtividade dependem também um pouquinho do nosso esforço, bastante, né, do nosso esforço. Porque se a gente se conforma, a gente não vai além. Então, às vezes a pessoa, eu já cheguei nesse ponto, tá bom para mim, tudo bem, ótimo. Mas tem muita gente que tem sede de fazer coisa diferente. Eu já dei aulas, dou aulas há tantos anos, nossa, acho que uns 30 anos já, e as pessoas não se conformam em fazer duas vezes o mesmo projeto. Algumas pessoas até fazem para vender, mas naquele seu particular gostam de fazer coisa diferente, de ousar, né? De tentar uma coisa diferente. Tem muita gente que faz por si só, mas tem muita gente que não, que precisa de ajuda. Então, o que a gente precisa para ser criativa? A primeira coisa é ter informação. E como é que eu consigo informação? Bom, a gente tem todos os dias nas redes sociais posts sobre uma infinidade de coisas. Então, eu costumo ler os posts, principalmente de algumas pessoas. Vou citar o meu exemplo. Desculpem a ousadia. É que assim, toda vez que eu faço um post, eu não fico só comentando, falando alguma coisa, que às vezes até tá ali óbvia e tal. Eu sempre coloco alguma informação importante, ou uma informação que seja sobre a montagem, ou que seja sobre o estilo, ou qualquer coisa que seja, sempre tem alguma informação. Então é importante você ler, e aí você lendo, você vai aprendendo a identificar quais as pessoas que te acrescentam naquilo que elas fazem. Porque a gente segue muita gente, né? O visual já é informação, tá? Então, se você vê um quilt, vê isso, vê aquilo, não importa o assunto que seja, bolsa, carteira, bordado, não importa o que seja, aquilo que te desperta a sua vontade. A gente segue as pessoas e todo dia a gente vê. O fato da gente ver já nos acrescenta. Não é só olhar e achar bonito, é olhar, observar,
ver como é feito, tentar imaginar como é feito, ler as informações para ver se ali no texto da pessoa se tem alguma informação. Então, com a gente fazendo isso, a gente tem um crescimento sim. Embora não seja alguém falando para você, olha, 2 mais 2 é igual a 4, ali você aprende sempre alguma coisa, sempre tem alguma informação bacana para você. Então, todas as redes sociais, o Instagram, o Pinterest, o YouTube, o Facebook, todas elas têm, as pessoas postam não só a imagem, postam coisas que elas vão dizendo e que aos poucos você vai aprendendo a selecionar aquilo que você pode guardar em mente e tudo mais. Como eu falei ontem, a gente consegue inclusive salvar os posts. Primeiro lugar, que quando você salva um post ou quando você compartilha e quando você dá o like ali, né? Clica no coraçãozinho, você tá ajudando a pessoa que postou. Então, se é alguma coisa bacana que te acrescentou, não é só porque eu gostei, eu vou falar para essa pessoa que eu gostei. Não, é uma forma de incentivo e é uma forma também dessas redes sociais trazerem sempre para você aquele conteúdo. Os algoritmos entendem que aquilo é uma coisa que você gosta, então começam a te mostrar mais sobre aquele assunto. E é uma forma, então, da gente estudar, né? Da gente ter informação e guardar pra gente esse aprendizado, digamos assim, que não é um aprendizado formal, como eu falei, não é alguém te falando, mas está ali nas entrelinhas. Então, a informação é o principal. Uma outra forma também são bons projetos. Por exemplo, eu tenho uma infinidade de projetos de quilts, mas falando sobre bolsas, já que nosso assunto é um pouco isso esses dias, um pouco não, bastante, a gente tem falado muito sobre isso, né? Os projetos, meus projetos de bolsa, tem uma infinidade de informação bacana. Porque, por exemplo, eu tenho muitas alças diferentes, tem muitos bolsos diferentes, muitas montagens diferentes, e cada projeto, você não faz só aquela bolsa, você aprende uma técnica que de repente você pode aproveitar numa outra que você vai fazer, vai criar e tudo mais, né? Então, isso também é bastante importante, é o investimento, né? Na nossa profissão ou no nosso hobby, por que não? Mesmo quem faz para si, é importante saber. E outra, gente, é tão gostoso, né? É tão legal quando você tem um projeto, ai que legal, vou fazer aquele projeto, é tão bom, eu acho muito, muito legal isso. E com relação, então, à produtividade, eu acho que a primeira coisa é principalmente frequência, é constância. Então, você fazer sempre. Porque se a gente faz bem esporadicamente, não é que a gente não vai produzir. Se aquilo tá bom para mim, tá ótimo. Quem sou eu para falar? O que importa é a gente se divertir. Mas a gente, para ter uma produção, muita gente tem vontade de produção e às vezes não consegue. A gente precisa ter constância. Primeiro, porque quando você trabalha bastante com aquilo, quando você começa a quiltar, montar sanduíche, fazer patchwork, cortar com cortador, montar, costurar, você vai adquirindo uma coordenação motora, né, fina, que te faz ser mais ágil. Então, a constância no fazer, além de ser um aprendizado, às vezes você olha, às vezes as alunas estão cortando, estavam, né? Porque eu não tô dando aula presencial, eu olho e falo assim, eu acho que esse tamanho tá errado. Não tá não, eu vou medir. Na hora que mede, tá. Mas, puxa, como que você sabe? A gente se habitua a identificar até esse tipo de coisa. O olhar fica mais treinado para alguns detalhes, então isso ajuda a gente também. Então, a constância é importante, e é importante também você ter como é que eu vou dizer, uma agenda, uma agenda, a gente até deu uma agenda, né, no final do ano para você fazer o quilt, né, o quilt planner, mas a gente pode planejar também a semana. Então, a minha semana é totalmente planejada. Eu tenho o dia certo de limpar aqui, de limpar lá, de fazer isso, de fazer aquilo. Eu tenho o dia certo que eu costuro,
quase todos os dias. O horário certo do dia que eu bordo, porque durante o dia eu costumo costurar, à noitinha a gente já vai estando mais cansada, eu sento aqui nessa poltrona e aí eu vou bordar. Eu gosto muito daquilo que eu faço, então eu não me canso. Mas é muito importante a gente reservar um tempo também para assistir um filme, uma série, para entrar um pouquinho na internet e viajar por aquilo que a gente gosta, porque tem gente que fala assim, ah, fulano fica aí na internet o dia todo. Precisa ver o que fulano tá fazendo na internet, às vezes tá estudando. Eu, à noitinha, eu sempre falo pro Manuel, chegou minha hora, então eu vou e eu fico um tempinho ali antes de pegar no sono, estudando, olhando coisas, me atualizando, vendo o que as pessoas estão fazendo, buscando, pedindo, perguntando. Então, eu de manhãzinha eu entro nos meus grupos para responder as meninas. Às vezes, depois do almoço, também entro novamente. Às vezes é um pouquinho mais tarde, dependendo do horário aqui com o Leques e tudo mais. Mas é uma rotina que longe de ser chata, é uma rotina que eu gosto, gente. Quando tem que sair para fazer alguma coisa, ai meu Deus, não quero, queria tanto ficar em casa porque hoje é meu dia de fazer tal coisa. Então, assim, é uma rotina gostosa que eu construí para mim que me ajuda a ter essa produtividade, sabe? É tudo, não é engessado, não é aquela coisa chata de, ai, mas hoje eu marquei de limpar os armários da cozinha e não vou poder fazer isso, não. Se eu hoje tenho muita coisa para fazer no meu trabalho, que eu considero o meu trabalho, ou as coisas que eu faço para o ateliê e tudo mais, se eu tenho, isso é mais urgente. O armário pode esperar. Eu tenho certeza que a sujeirinha que tá lá não vai sair sozinha, ela vai esperar eu ter tempo para ir lá. Eu sempre brinco com as meninas isso. Tem uma loucinha lá, vai fazer primeiro alguma outra coisa que seja mais urgente, porque a louça não vai sair sozinha. Ela fica lá te esperando. Então eu gosto de manter a casa limpa, arrumada, organizada, de um jeito que me facilite, mas também não é essa coisa engessada. Hoje eu preciso ir mais para esse lado, tudo bem. Então amanhã aí eu me reorganizo para conseguir fazer, dar conta de tudo aquilo que eu tenho que fazer. Gente, essa casa é imensa, é muito grande. E eu, desde de dezembro, a minha ajudante que arrumou um emprego, eu não quis mais ninguém. Por conta dessa coisa de a gente, sabe, já tem aquele jeito, a pandemia, essas coisas, então eu tô levando e tô dando conta sozinha. Tá do jeito que eu quero, eu sei que é aquilo que eu consigo fazer e tudo mais. É bastante coisa, mas, olha, não me impede de fazer o que eu tenho que fazer. Eu levanto, dou conta do que eu tenho que fazer na limpeza, ou se aquele dia é só uma arrumação, dou uma arrumação, e aí eu vou para minha sala trabalhar, e aí eu produzo, e claro, o Manuel me ajuda bastante. Mas é importante a gente construir uma rotina que seja agradável pra gente, que não seja pesada. Tem dias, por exemplo, que eu agora descobri que eu tenho fibromialgia, e tem épocas que eu tô com crise mesmo de fibromialgia. Não dá para fazer naquele dia? Não faço. Eu preciso me poupar para estar bem, porque se eu não tiver prazer naquilo que eu faço, como é que eu vou ser produtivo? Então, tudo isso é importante a gente se respeitar, acho que é isso que eu tô querendo dizer. É importante a gente respeitar o nosso tempo, o nosso humor daquele dia, mas é importante também você ter consciência que tem coisas que não dá para adiar indefinidamente, senão você perde o controle. E assim... É importante fazer o que você gosta. Então, se você dentro do patchwork gosta dessa linha que ontem eu chamei de um pouco mais industrial, talvez seja um pouco mais costura criativa, mas não deixa de ser patchwork, porque tem o sanduíche, tem o quilting, então tem os dois elementos. Ele só não tem trabalhos de patchwork recortadinho ou aplicação, mas ele não deixa de ser, né? Quiltadinho e tudo mais. Ou se você gosta de fazer à mão, então é importante também você procurar, mesmo que você faça para comercializar, é importante você procurar o seu nicho dentro daquilo que você gosta de fazer. Porque se a gente não tiver prazer com o que a gente faz, gente, fica difícil aí, viu? A gente se obrigar a trabalhar com aquilo que a gente não gosta, e a maior parte das pessoas que optam por trabalhar com
patchwork ou qualquer coisa, qualquer arte, qualquer coisa feita à mão, elas optam porque querem ter esse prazer. Então, é bastante importante você escolher aquilo que você gosta. Hoje, então, gente, às 8 horas, tem a segunda aula da carteira. A primeira aula já tá lá publicada. Se você não viu, vai lá ver, porque é bem legal. Teve muita informação ontem, gente. Não é querer puxar sardinha pro nosso lado, não. Mas tem bastante informação. A gente tá falando um pouquinho, não é só da confecção, a gente tá falando de criação também, de como você transformar o tamanho. Porque esta minha, além de ser uma carteira, deixa eu abrir para mostrar para vocês. Ela é uma carteira, olha, né? Ela tem desse lado um bolso para colocar o celular e aqui desse lado ela tem outros bolsos e eu hoje vou falar ainda sobre mais bolsos que eu posso colocar aqui para deixar ela ainda mais personalizada ou com mais recursos, né, e tudo mais. Mas a gente falou também sobre como você modificar o tamanho, porque o seu celular não necessariamente é igual ao meu. Então, a gente não adianta nada passar uma medida de uma carteira que só vai servir para mim, né? Então, porque o meu celular é bem grandão, nem todo mundo gosta de celular grande igual o meu. Então, a gente mostrou também esse tipo de detalhe na aula que já foi ao ar ontem. Se você assistiu ontem, veja hoje de novo e amanhã é a última aula. Amanhã a gente vai falar sobre acabamento e tudo mais. E é às 8 horas, então vai participar lá do grupo do WhatsApp, blog.tchelili.com.br, porque daí lá vai no post da carteira para você clicar e participar do grupo no WhatsApp, que é por onde a gente está enviando os documentos referente à carteira, tá? Então, vou enviar de novo o de ontem, que foi muito bacana sobre modelos de bolsa, e a gente falou sobre modelos devido ao uso, né? Então, é manual, é de ombro, é transversal, é de tipo mochila, a gente falou esses nomes e a gente falou os nomes também quanto ao modelo, né? Porque às vezes é de ombro, mas às vezes é redondinha, é quadradinha, é meio... Então tem uma série de nomes diferentes que eu acho legal a gente saber, já que a gente gosta tanto de fazer bolsa, né? As brasileiras gostam muito de fazer bolsas, carteiras e afins. Então não esqueçam, gente, hoje às 8 horas, tá? Tem a segunda aula, tem o link na minha bio também do Instagram, tá? Então, se vocês entrarem lá na minha bio do Instagram, tá lá como é que fala? O linkzinho para vocês fazerem parte, para verem lá o post e fazerem parte do grupinho do WhatsApp, tá? Então, não esqueçam, participem. E podem enviar perguntas. Oi, Lulu, tudo bem, minha linda? A Lu é uma aluna, a Luciene, que entrou aí, uma aluna presencial, de uma turminha tão gostosa, né, Lu? Uma turminha pequenininha, mas que já tá junto há tanto tempo que a gente já não consegue mais, mesmo sem aula, é aquela turminha junta ali. Então, é bem legal. E não esqueçam, então, de participar, porque hoje tem informação bem bacana, tá? A gente vai falar sobre bolsos, uns bolsos bacanas, umas montagens interessantes da gente mudar. Tudo bem, minha linda? E vai ser bem legal. Então, não perca a aulinha de hoje também. Já tô quase acabando, Lulu. Que pena que você chegou agora. O legal é que a Lu, na turma da Lu, tem a Lu e a Zu. Eu chamo a Lu de Zu e a Zu de Lu. Faço a maior confusão, parece minha mãe. Minha mãe, para falar o nome da última filha, fala o nome de todas. A gente nunca teve uma cachorrinha, senão provavelmente que ela falaria o nome da cachorrinha também. A gente só teve cachorrinho macho. Então, mas ela falava o nome de todo mundo, às vezes só o começo. Ele até chegar no nome de quem ela queria. E eu também, na aula. É normal isso, né, gente? A gente é assim mesmo. Gente, eu espero que vocês estejam gostando. A gente tá se preocupando em trazer bastante conteúdo, bastante informação. Então, se não assistiu, vai lá. Mas depois assiste, Lu, viu? Fica aí no ar, dá para assistir, mas assiste de noite também a segunda parte da carteirinha, que tá bem legal. E é isso então, gente. Eu espero que vocês estejam gostosos. Se quiserem mandar perguntinhas, podem mandar, que a gente vai responder logo mais à noite. Inclusive, na hora, dá para
perguntar por lá, o Bruno vai me passando as perguntas, eu vou respondendo. E eu amo, gente, eu amo quando faz pergunta que eu posso, sabe? Porque às vezes a gente tá falando, não tem ideia se a pessoa, se a gente tá conseguindo transmitir aquilo que a gente quer dizer. Então, quando as pessoas perguntam pra gente, oi, Marga, é muito legal, a Evandra também, nossa, tem os nominhos que a gente conhece, né? É tão legal. Então, é legal vocês darem esse retorno também com as perguntas que vocês tiverem interesse, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não tomei ainda a aguinha que o Manuel deixou aqui do lado e agora tô com mais sede ainda. Ó, a lua, agora entrou azul. Falei da lua, agora azul tá aí também. Tava falando, Zuzu, que eu confundo. Às vezes eu chamo você de Lu e chamo a Lu de Zu. Faço a maior confusão. Mas é muito amor, né? No coração. A Ana Flávia também, a Neide, todo mundo que a gente conhece. Tão gostoso isso, né, gente? Eu falo que a gente é uma tribo, né? A tribo do patchwork. É uma tribo que é subdividida. Tem gente que só gosta de fazer colcha, tem gente que não gosta de fazer colcha, só gosta de fazer bolsa, tem gente que gosta de fazer coisa para casa, tem gente que gosta de viajar e é tão legal, porque aí a gente marca, vai, conhece, liga. Fora umas micro tribos dentro dessa tribo maior e é legal porque quando todo mundo gosta da mesma coisa, eu acho que a gente cria ali uma cumplicidade, né? Não complexidade. Uma cumplicidade que é bem legal. A Silvinha também. Que legal, gente, ver vocês aqui. E que pena que a gente já acabou. Então, a gente tem um encontro marcado hoje às 8 horas, tá bom? Hoje tem mais. Um beijinho, minhas lindas. Tô esperando lá as perguntinhas ou as coisinhas que vocês querem falar sobre os nossos assuntos que a gente tá falando aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijinho.